Força de vontade é um dos maiores mitos que existem. Eu não estou dizendo aqui que força de vontade não existe. O que eu quero te mostrar nesse vídeo é que muitas vezes você foi ensinado a depender da sua força de vontade e que talvez seja por isso que você continua ali falhando nas suas metas. Eu tenho certeza que você já provavelmente ouviu uma frase assim: ah, fulano de tal não tem força de vontade. Ou você mesmo provavelmente já julgou moralmente alguém como se a pessoa não quisesse, sabe? Como se ele não tem força de vontade, ele não quer de verdade. Só que querer muito algo não é suficiente. A força de vontade, a própria palavra diz, né? Aquilo que você quer muito. Você ter muita força de vontade. Você querer muito algo. E se você tá assistindo aqui esse vídeo, eu acredito que provavelmente você quer muito algo. E eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho um razoável grau de certeza de que se você tá aqui, alguma coisa você quer e quer muito essa coisa. E eu também tenho um razoável grau de certeza de que você quer muito algo que você não está conseguindo. E continua tendo o mesmo comportamento que você não gostaria de ter, que você gostaria de mudar. Então, muitas vezes não é só... Muitas vezes não. Na maioria das vezes, não é só querer. Porque o nosso comportamento, ele não obedece à nossa intenção, digamos assim. Nosso comportamento, ele é muito influenciado pelo nosso contexto, por três coisas, assim: contexto, consequência e repetição. Isso é algo que é muito estudado dentro da psicologia, dentro de uma escola chamada análise do comportamento. O nosso comportamento, ele depende principalmente de contexto, ou seja, o contexto que você tá ali, a consequência que aquele comportamento produziu no passado e quantas vezes você repetiu aquele comportamento naquele mesmo contexto. Então, assim, você reparou que força de vontade, ela não tá em nenhum desses três pontos? Porque é uma explicação que a gente chama que é uma explicação fictícia. Ou seja, por exemplo, você não come doce porque te faltou força de vontade. Você come doce porque o doce estava visível para você, que estava ao seu alcance, porque toda vez que você comeu doce te deu um prazer. Ou seja, o seu comportamento ele foi reforçado e o comportamento reforçado ele se repete. Então, quando você está tentando resistir a um comportamento na base da força bruta, digamos assim, quando você tá ali repetindo para si mesmo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, você tá fazendo o que exatamente? Você tá colocando dois comportamentos que são reforçados, brigando dentro de você. Então, de um lado, você tem um comportamento antigo, que foi repetido milhares de vezes, com um histórico forte de reforçamento, e do outro lado, você tem um comportamento novo, que você quer desenvolver, que é frágil, que não foi reforçado ainda, mas que você quer muito. Só que, nessa briga, quem ganha? O comportamento que é mais reforçado. É por isso que você muitas vezes consegue resistir ali na segunda-feira de manhã, descansado, animado, depois de ter assistido um vídeo super inspirador, fazer algum comportamento, não comer um doce, ir na academia, mas lá na quinta-feira, depois do trabalho, cansado, estressado, com o celular na mão, com a geladeira do lado, você come ali o doce. Ou você não vai na academia. A gente não tá falando aqui de fraqueza, de falta de querer. A gente tá falando de como que o comportamento humano funciona, e ele funciona através de contexto, consequência e reforçamento. Mas antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal, porque os vídeos que eu quero trazer aqui são justamente pra gente ir se aprofundando nisso e entender, assim, como que a nossa mente funciona, o nosso comportamento funciona. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e também curta o vídeo, né, e compartilhe. Então, como que a gente ensina, a gente tenta ajudar o nosso paciente? A gente muda o ambiente em que aquele comportamento está acontecendo. Isso é o que a gente chama, assim, dentro da análise de comportamento, de manejo de contingências. Vou te dar 3 dicas práticas, anota aí. A primeira dica é controle de estímulos. Então, todo comportamento, ele é disparado por algum gatilho. Então, se você quer parar de fazer alguma coisa, remove aquele gatilho. Se você quer começar a fazer algo, cria algum gatilho. Então, sei lá, você quer parar de mexer no celular antes de dormir. Tira o celular de perto, não deixa o celular no quarto, não deixa o celular na cabeceira, deixa o celular longe. Porque assim, não é muitas vezes falta de força de vontade de querer parar de mexer no celular, não é porque você não entende a importância de não ficar rolando o celular até mais tarde. É porque o estímulo, o celular, ele tá ali do seu lado de forma fácil. E toda vez que você pegou o celular e ficou ali rolando a tela, você teve consequências muito positivas. Porque, querendo ou não, se não fosse tão bom rolar o celular por muito tempo, ficar no Instagram, no TikTok, não seriam apps que nos trariam prejuízos, né? Então, o comportamento de pegar o celular, de ficar rolando feed, já foi reforçado milhares de vezes. Então, o que você tem que fazer é tirar o estímulo. Aí, agora pensando no contrário, né? Você quer adicionar um comportamento. Então, você quer começar a ler? Deixa o livro perto de você. Deixa o livro já lá marcado na página que você tava, pra você voltar a ler aquele livro. Você tem que, sabe, engenheirando o ambiente, digamos assim, pra que aquele comportamento que você quer ter se torne mais fácil. Então, se você quer ir na academia, aquele velho clichê que eu já ouvi muito por aí, que realmente é bem interessante. Já deixa a roupa de ir na academia pronta, já deixa ali tudo organizado, a garrafinha que você vai levar de água, fone de ouvido, a roupa que você vai usar, o tênis, a meia, já deixa pronto. Você quer parar de comer doce? Não compra doce. Não deixa o doce fácil ali perto de você. Então você
fazer esse controle de estímulos é bem importante e interessante. A segunda estratégia é o que a gente chama de reforçamento imediato. Nós, seres humanos, a gente não funciona ali muito bem com recompensas muito longas. A gente precisa de ter recompensas ali pequenas, mesmo que sejam pequenas, mas que aconteçam no menor prazo. Então, muitas vezes você ter a meta de querer emagrecer um ano inteiro é muito ruim, porque é uma meta de muito longo prazo. É uma meta interessante de você colocar, mas tem que ter outras metas que sejam realistas. Não adianta você colocar uma meta irreal a curto prazo. Então, colocar que você vai perder, sei lá, 100 gramas por semana. Aqui eu tô chutando números, tá? Não tenho a menor ideia, até porque cada pessoa tem ali um organismo diferente. Então, você colocar ali a perca de peso por semana, por a cada 15 dias. Acho que por mês ainda é muito. Ou mesmo você começar a observar ali pequenas mudanças no seu comportamento. Então, se você quer muito ir na academia, você começa a perceber que você tá dormindo melhor, porque quando a gente vai na academia, geralmente a gente dorme melhor. Tem uma outra estratégia que é você marcar X ali no... Você tem ali um quadro de metas, e aí você vai marcando Xzinho a cada vez que você lê um livro, a cada vez que você foi na academia. Até aparecem coisas bobas, assim, mas você ir vendo que você tá conseguindo também é um tipo de reforçador. É algo que é mais visível ali, palpável, fácil. E até mesmo com o tempo, quando você... O próprio ato de marcar, ele vira uma recompensa. Poxa, consegui marcar o xizinho hoje que eu consegui ir na academia. Esse reforçamento mais imediato também é bem interessante. E a terceira estratégia que eu quero passar pra vocês é a de repetição contextual. Um comportamento que ele é repetido várias vezes no mesmo contexto, ele vai ficando automático. Então, e aí você não vai precisar ficar se esforçando pra fazer aquilo com o passar do tempo. Então não é algo que virou hábito porque você quis muito, porque você teve mais força de vontade naquilo. É algo que o ambiente, o horário, as pistas sensoriais ali, elas ficaram tão associadas àquele comportamento que ele acontece bem automático. Então, por exemplo, a gente escova dente não porque a gente tem muita força de vontade para escovar dente, mas sim porque todo dia, praticamente no mesmo horário, o banheiro, a pia, a escova na pia, isso tudo vira um gatilho automático para você conseguir escovar dente. Então, quer ir à academia? Tenta ir na academia nos mesmos horários. Já vai deixando ali as coisas prontas. Então, assim, vocês entendem que a mudança de comportamento, ela depende muito de contexto, de consequência e de repetição. E não apenas de força de vontade. Querer algo é importante, mas não é suficiente. E muitas vezes uma pessoa não consegue fazer algo não porque ela não quer, não tem força de vontade, não porque ela não quer de verdade, mas por conta do contexto, da consequência e da repetição que ela teve daquele comportamento ao longo da vida dela. Então, toda vez que você falha em algo, você não falha por ser fraco, por não ter força de vontade, mas sim porque você não estava usando a ferramenta correta. Você estava ali tentando vencer no braço algo que não responde exatamente assim a esse esforço consciente. Ele tem toda uma engenharia genética, digamos assim, para que o seu comportamento funcione. Aquela pessoa muito disciplinada que você admira, ela não tem um cérebro especial. Ela tem um ambiente que foi melhor configurado, ela tem uma rotina onde ela facilita os comportamentos que ela quer ter e ela dificulta os comportamentos que ela não quer mais ter. Então não é uma pessoa que acorda cedo porque tem muita força de vontade e quer de verdade acordar cedo. Ela acorda cedo porque ela dorme cedo, porque ela deixa, sei lá, o despertador naquele horário, e ela repetiu isso tantas vezes que já virou automático. Então, não é questão de caráter ou de querer de verdade. É toda uma arquitetura comportamental, digamos assim. Então, o que eu quero muito é que você pare de se culpar e pare de culpar os outros nessa questão de força de vontade. Talvez a pessoa só realmente não saiba como atingir um comportamento que ela queira. Se você assistiu até aqui, acredito que você esteja realmente comprometido em entender como que o nosso comportamento funciona. Me conta aqui nos comentários se você gostou de alguma dessas estratégias, se você vai aplicar alguma delas. Como eu falei, eu sempre leio os comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e também manda esse vídeo para alguma pessoa que, sabe, possa se beneficiar dele. Muito obrigada pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.